Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Aqui é o professor Alexandro Bilar e hoje trago mais umas dicas referentes à nossa disciplina, projetos de estágio e de pesquisa. Especificamente, hoje o nosso tema será citações e referências, segundo a ABNT. Um tema que ainda causa muitas dúvidas, mas que, adianto, não é nenhum bicho de sete cabeças. Basta que vocês acessem as normas, né, da ABNT para entender corretamente. Permitam-me compartilhar uma tela com vocês nos slides que fizemos no intuito de facilitar essa nossa conversa. Então, as normas, respectivamente, são para citações a NBR, né, norma brasileira 10.520, e para referências a 6023. Inclusive, essa 6023, recentemente, ela foi atualizada, né, em 2018. São algumas dicas. Hoje, nosso intuito certamente vocês já viram em outras disciplinas, a respeito da normatização, mas vamos dar uma relembrada. Então, inicialmente, vamos falar em citações. Tá? Lembrando que as citações vão estar presentes em várias partes do seu texto, né? De um artigo, caso você escolha essa modalidade para o trabalho de conclusão de curso. As citações estão presentes na introdução, estão presentes no referencial teórico, principalmente, né? Na metodologia, nos resultados e discussão, nesse tópico, quando você discute, você faz um diálogo com os autores, então é indispensável o uso de citações. Então, e há uma referência direta com as citações e a respectiva referência. Tá? Por isso nós estamos trabalhando desses dois assuntos ao mesmo tempo. Lembrando que, no resumo, no caso de um artigo, né, não há citação, assim como não há citação na parte de conclusão, porque as conclusões são suas e o resumo é seu, obviamente. Tá? Mas, no demais, nos demais trechos que compõem aí um trabalho acadêmico, haverão citações. Tá? Bom, nos elementos textuais, obviamente. Existem três tipos de citação: direta, indireta e citação de citação. A direta é quando você faz uma transcrição literal, textual, do que você pesquisou, consultou em um determinado livro, artigo, enfim. Né? Quando você utiliza as mesmas palavras do autor ou da autora, é uma citação direta. Tá? A indireta é quando você faz um texto, você elabora um texto com base nas ideias daqueles autores ou daquele autor. Então, aí, nesse caso, é a chamada paráfrase. Você está parafraseando um determinado autor, tomando como referência, né, como fonte de inspiração, mas as palavras são suas, né? Só a ideia que é do autor original. E a citação de citação pode compreender tanto citação direta quanto indireta. Né? É onde a gente usa aquela expressão ápode, muito comum, né? Que não é interessante ser usada porque, né, pelo menos não com muita frequência, porque a citação da citação é quando você não tem acesso direto ao texto original, e isso é perigoso, porque quando você se vale de uma interpretação que um outro autor já deu de uma obra, ele pode ter feito, por exemplo, uma interpretação inadequada, né? Ou o ideal, né, é que você vá na fonte mesmo, naquele artigo específico, e faça a sua leitura daquele texto, a sua interpretação, tá? E não a interpretação de outra pessoa, tá? As citações, elas vêm com o nome, né, desse sistema de autor-data, vem o nome do autor ou da instituição, né? No caso, se você pesquisou um texto que está lá na universidade, né, se é um texto institucional, que a gente chama, coloca entre parênteses, e se estiver dentro dos parênteses, vem com letras maiúsculas, tá? No caso aí, de estando dentro de parênteses. Fora dos parênteses, aí apenas a letra inicial maiúscula, né? Mas
entre parênteses, letras maiúsculas, quando você for indicar o sobrenome lá do autor ou a instituição onde você fez aquela pesquisa, né? No caso aí, o Ministério do Meio Ambiente, o IBGE, enfim, onde quer que você tenha procurado aí ter acesso, letras maiúsculas se estiver entre parênteses. Lembre-se disso. E outro detalhe também, outra dica importante é, nas citações diretas, necessariamente, sempre haverá indicação do número da página. Para o caso das indiretas, isso é facultativo, tá? Mas nas diretas, tá? Sempre haverá indicação, é obrigatória, da respectiva página que você utilizou lá, que você está transcrevendo, né? Se você está transcrevendo literalmente o texto de alguém, tem que dizer, inclusive, a página. Bom, temos vários exemplos de citações diretas, tá? Coloquei 3 aqui, mas se vocês pesquisarem aí em artigos, etc., vocês acham vários, tá? Elas vêm entre aspas, né? E logo após o texto transcrito do autor, você coloca lá os sobrenomes dos autores. Se for mais de um autor, você separa os sobrenomes por ponto e vírgula, coloca o ano e coloca a página, tá? Então, esse exemplo aqui, esse primeiro está bem interessante. Não se mova, faça de conta que está morta. A citação direta de uma obra de Clarac e Boni, então, foi escrita publicada em 85, né? Página 72. Então, se você for lá, nessa obra aqui desses autores, né? Você vai encontrar nessa página específica essa mesma citação. É uma forma da gente comprovar que, de fato, você teve acesso a essa obra, não apenas acessou, mas transpôs aí esse trecho, né? Isso é uma espécie de respeito, né? Isso é necessário para que você, que está se utilizando das mesmas palavras de outra pessoa, credencie isso, é uma homenagem que você está fazendo lá ao autor, né? Outro exemplo aqui, nós temos uma parte interessante aqui, ó, que é essa supressão, tá? Então, às vezes, você quer pegar apenas um trecho lá do que determinado autor publicou, não quer pegar a frase toda, né? Não quer pegar o parágrafo todo, por exemplo. Aí, nesse caso, você pode fazer a supressão, que é assim, com esses dois colchetes aqui e com essa reticênciazinhas, essas reticências aqui. Então, fazendo isso, você suprimiu uma parte que vinha aqui antes e frisou apenas nessa que você achou mais importante. Por meio da mesma arte de conversação, tem essa aspas aqui, porque certamente também tinha lá no original, né? Que você está transcrito, aí você fez a aspas simples aqui, porque lá no original tem aspas duplas, tem outro detalhe interessante, né? Que abrange tão extensa e significativa parte da nossa existência cotidiana. E aqui tem outro trechinho, tá vendo? Mas aí você fez a supressão novamente. Ou seja, você pegou uma parte de uma citação de alguém que era maior, você suprimiu no início e no fim, tá? E lá no texto original estava entre aspas essa parte aqui, a arte de conversação. Aí, para você fazer essa indicação, como lá estava aspas duplas, aqui você coloca aspas simples. Ok? Apenas um tracinho aqui no início e outro no fim. Bom, e aqui outro exemplo também houve supressão, né? E aqui você tem indicação aqui, como está entre parênteses, letras maiúsculas. Atentem apenas a um detalhe. Suponhamos que você achou importante frisar uma palavra, né? Grifar uma palavra. Então, aqui a palavra independente, nessa citação, ela está grifada. E aí você aqui, logo após a indicação da página, você acresce grifo nosso ou grifo do autor, da autora, tá? É para deixar claro ao leitor que no texto original não existia esse grifo, foi você quem fez esse destaque aí nessa palavra, tá? Aí você coloca grifo nosso. No caso, se você tivesse traduzido o texto, né, esse texto aqui fosse uma tradução, aí você colocaria aqui tradução nossa, tá? Só para você ver esses detalhes. Mas você observando a própria norma, a 10.520, da BNT, ela tem, né, esses detalhes todos. Ok? Outro detalhe interessante quando a gente fala em citações é a citação longa, né? O que é uma citação longa? É toda a citação com mais de 3 linhas. Até 3 linhas é uma citação curta. Mais de 3 linhas, citação longa. Na citação longa, necessariamente, você tem que recuar o texto 4 centímetros em relação à margem esquerda, né? Aqui não deve estar exatamente 4 centímetros, mas no Word, quando você for escrever, dá para você ver aqui
na barrinha exatamente quando dá os 4 centímetros. Você diminui a fonte, né, em relação ao texto original também, e tira as aspas, né? Então, se o texto está com 12, você coloca 11 ou 10, e não usa aspas, porque a partir do momento que você já diminuiu a fonte, você já deu destaque, então não precisa mais, é redundante usar aspas. Tá? Você só usa aspas se a situação aí fosse curta, mas como ela é longa, né? No caso da citação direta, não precisa de aspas. Mas o processo é o mesmo, a indicação do número da página é obrigatória. Ok? Então, se você for lá na página 181 desse autor, dessa autora aqui, não sei se é um autor ou uma autora, você vai achar exatamente esse texto lá. Bom, esses são bons exemplos de citações diretas. Eu trouxe só um exemplo simplesinho de citação indireta, porque esse eu acho que vocês já estão bastante acostumados, né? Chama apenas a atenção que aqui a gente está fazendo uma citação de mais de um autor que está falando em datas diferentes, mas a mesma coisa, assim, a mesma ideia, né? Então, diversos autores salientam a importância do acontecimento desencadeador no início do processo de aprendizagem. Então, esse autor aqui, Cross, 84, Skinox, aqui, em 86, né? E Mezirow, em 1991, todos, né, esses 3 autores aqui, fizeram, né, salientaram essa importância desse processo aqui, desse acontecimento desencadeador no início do processo de aprendizagem. Então, você consultou 3 obras que estão dando essa mesma ideia em relação a esse mesmo tema, você pode fazer esse agrupamento aqui desses 3 autores, salientando respectivamente as datas, né? E aí você faz uma citação indireta. Tá? Lembrando que lá nas referências, cada um dos 3 tem que se fazer detalhado, né? Esses 3 autores. Eu, particularmente, incentivo muito meus alunos a fazerem uso de citações indiretas, como essas aqui. Porque a citação indireta, na citação indireta, o aluno faz uma interpretação do texto e não uma mera transcrição. Tá? Eu entendo que um aluno, quando estude algo, né, quando se aprofunde aí ao ler um texto, ele deve dar a sua interpretação, aquilo que ele leu. Isso vai demonstrar, né, ao professor, ao orientador, a pessoa que estiver analisando lá o trabalho dele, seja qual for, né, um TCC, um artigo, enfim, que ele não apenas pegou um trecho lá e colocou, ele fez uma interpretação daquilo ali. Isso demonstra aí, isso dá uma maior riqueza, né, ao que ele está citando. Então, sempre que possível, façam uso de citações indiretas, tomando muito cuidado de respeitar a ideia principal. Faça uma análise criteriosa das respectivas obras consultadas e vejam se é essa mesma ideia central daquele ou daqueles autores, tantos quantos forem consultados e que tenham essa mesma visão, né? E você pode, inclusive, na construção depois ir mostrando os diferentes olhares que cada um desses autores tem a respeito de um mesmo tema. Isso enriquece muito a sua argumentação, tá? Em especial lá no referencial teórico e depois na parte lá de resultados e discussão, quando você vai fazer o diálogo, né? Com o referencial que você escolheu, o referencial teórico. E aí outra dica, apesar daqui a gente estar usando exemplos, né, antigos, porque esses exemplos estão na NBR 10520. Se você pesquisar a NBR 10520, está disponível no AVA, você vai identificar esses mesmos exemplos. Eu estou usando aqui os mesmos exemplos que constam lá na respectiva norma. Tá? Agora, lembrando que para um referencial teórico, hoje, quando você for fazer um texto, obviamente, né, façam uso de citações atuais. Uma obra aqui de 30, 40 anos, só para uma pesquisa histórica, né? Mas na nossa área especial de administração, ciência social aplicada, quanto mais atual for o texto, melhor, né? Você está se baseando no que está se discutindo hoje sobre aquele assunto. Tá? Não impede que você faça uso de um autor mais tradicional, mas mesmo esse autor, ele tem vários artigos, livros reeditados, novas edições,
que dão maior atualidade ao que ele disse. Ele pode ter publicado algo há 20 anos atrás e há poucos anos, 2, 3 anos, ele tenha revisto algo que ele escreveu lá. Então, é interessante isso, né? Ele pode ter se equivocado em algum conceito, ou pode ter melhorado, desenvolvido melhor esse conceito. Então, por isso que é importante você fazer sempre citações de obras atuais, tá? Esses exemplos que eu dei aqui são os exemplos que constam lá na NBR 10.520. Mas quando você for fazer o seu referencial teórico, sua introdução, coloque citações atuais. Quanto mais atuais, melhor, tá? Bom, e a citação de citação, a gente dá esses exemplos também. Veja como é que ela é construída, né? Aqui teve uma supressãozinha no formato direto. Lembrando que a citação de citação pode ser direta ou indireta, tá? Aqui eu suprimi uma parte, eu não, foi suprimida uma parte aqui, né? O viés organicista da burocracia estatal e o antiliberalismo da cultura política de 1937, preservado de modo encapuçado na Carta de 1946, um livro histórico, né? Um texto histórico aqui. Então, como é que eu faço essa citação aqui? Está dizendo aqui que Viana, 1986, página 172, foi citado por Segato, 1995. Ou seja, esse texto aqui é de Viana, né? Só que você não teve acesso à obra de Viana. Viana foi citado por Segato, então você teve acesso à obra do Segato, né? Então, lá na referência vai constar Segato, tá? Mas aqui na citação você deixa claro que não foi Segato que disse isso, ele citou Viana. Então, veja o que é complicado fazer citação de citação, né? Você está falando de alguém, aqui você está usando o texto literalmente aqui atribuído a Viana sem ter visto. Você está dizendo aqui que ele falou isso, mas como é que você tem certeza? Você não tem, né? Você só sabe que Segato falou, então você coloca que Segato, né? De acordo com Segato, citado por Segato, e coloca a obra lá de Segato. Mas Viana mesmo, que foi quem fez a construção original, você não colocou. Por isso que não se indica, a não ser que seja uma coisa muito importante, indispensável aí para o seu estudo, né? Mas a regra é não fazer citação de citação. Bom, e ela também pode ser no formato indireto, né? No caso aqui, como foi a citação direta, teve a indicação da página. Mas quando ela é no formato indireto, não precisa citar a página. Então, é facultativo. Então, no modelo serial de Gauch, né? 1972, citado por Nardi, tá? Entre parênteses aqui, Nardi, por isso que as letras maiúsculas, mas você teve acesso aqui ao livro de Nardi, tá? 93. Não teve acesso a esse livro aqui do Gauch, ok? E aí fez a interpretação. Então, você já fez a interpretação de uma outra interpretação, né? Que no caso foi a de Nardi. Por isso que evite ao máximo fazer citação de citação. Mas a construção em si é nesse aspecto, ou para a citação direta, ou para a citação indireta. Tá? Espero ter sido claro aí ao repassar essa informação. E notem que há uma relação direta entre citação e referência, né? Você vai no texto ver uma citação, vai lá na lista de referências e acha exatamente individualizada aquele estudo, aquela obra pesquisada, consultada. Então, no texto, você faz uma citação, essa aqui, no caso, a citação direta, né? Lopes. Você fez uma citação direta, curta aqui, com até 3 linhas, né? E nas referências, você colocou completo, aqui, o nome todo do autor, né? Menciona aqui com o sobrenome maiúsculo, depois o restante do nome do autor, o nome da obra, né? O local onde ela foi publicada, a editora e o ano. Tá? Então, no texto, Lopes, 2000, página 205, nas citações, você pormenoriza lá e coloca a referência completa. Mesma coisa para esse outro exemplo aqui. Tá? Então, aqui são 2 autores, tá? Você separa aqui cada autor por ponto e vírgula, é uma citação aqui
indireta, mas assim colocou-se a página, o que é facultativo. Eu, inclusive, não aconselho colocar para não confundir. O avaliador ele pode achar que você esqueceu de colocar as aspas, né? Então, deixa para colocar a página só nas citações diretas, nas indiretas não é necessário. Mas, no caso aqui, foi colocado, né? Pecou-se aqui pelo excesso, não está errado. E nas referências, você coloca, tem o nome dos dois aqui, né? Do Jean-Pierre Joshua e da Johann Baptist Metz, que são os autores. Tá? Aqui, no caso, é uma revista, e no caso de revista, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre citação, você coloca em negrito o nome da revista, tá? E onde foi publicado, o volume, o número e a página, né? Página e ano. Então, essa é uma típica citação de revista para documento físico, né? Aqui, no caso, ele teve acesso ao documento físico. Se fosse documento eletrônico, ia ter incluído disponível em, né? E o acesso. Mas isso a gente vê daqui a pouco. No slide anterior, tinha sido um livro, né? Então, coloca o título da obra. Quando é um livro, é o título da obra. Quando é um artigo, é o nome da revista que fica em negrito. Ok? Bom, e agora vamos falar um pouquinho sobre referências. Na NBR 6023 de 2018, que está disponível no ambiente, você tem vários exemplos, né? São 70 e poucas páginas de exemplos de referências, então não há problema em relação a essa construção para vocês. Vejam lá com calma, qualquer dúvida, tem lá dizendo se é de um livro, se é parte de um livro, se é um periódico, se é um texto de jornal, o que é. Tem lá exemplos mostrando como é que faz. Tá? Eu citei apenas alguns que são os mais usuais. Primeiro, o que é referência? Né? Então, se você for na NBR 6023, no subitem 3.22, está lá dizendo que a referência é o conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Então, a ideia é individualizar aquele documento e saber que foi aquele documento e não outro que você pesquisou. Tá? Por que isso é importante? Porque isso tem que estar bem claro. Há autores que publicam vários documentos, por exemplo, no ano, e com o mesmo nome. Então, você faz uso da referência para indicar que você pesquisou esse, não aquele. Né? Quanto mais claro ficar para o leitor, melhor. Por isso é que existem a normatização, né, para dar essa clareza. Então, elas são elaboradas em espaços simples, alinhadas geralmente à margem esquerda, separadas por si por um espaço em branco. Tá? Espaço simples. Isso também está lá na norma. Para documentos online, aí vocês vão utilizar bastante, principalmente agora nesse cenário de pandemia, né? Acredito eu que quase todos serão online, vocês. Além desses elementos essenciais, vocês têm que colocar o endereço eletrônico, precedido dessa expressão aqui, disponível em. Tá? Então, você coloca disponível em, coloca lá o endereço eletrônico, né? E depois a data de acesso, que é a expressão acesso em. Vou dar um exemplozinho daqui a pouco que dá uma clareada sobre isso. Tá? Então, vamos supor que você tem um livro aí na sua casa, um livro físico. Então, esse é exemplo aqui, esses são exemplos para livros. Tá? Então, aqui, ó, globalização é o título do livro e o subtítulo, As Consequências Humanas. Estava com trema aqui, porque essa referência foi de 99, está lá na própria norma, mas hoje em dia, né, se esse livro for publicado em uma outra edição de 2021, não vai ter mais esse trema aqui, né? Mas aí você tem que colocar aqui a edição. Vamos ver que o cara publicou aqui, tá? Esse livro em 99, foi a primeira edição. Como é a primeira edição, não precisa você colocar aqui primeira edição, tá? Mas suponhamos que agora ele tem uma outra edição desse livro. Aí você coloca aqui, como está nesse exemplo aqui embaixo, tá? E nesse exemplo de baixo ele fala da edição. E aí você coloca, seja lá qual for, primeira, segunda, terceira, quarta, não sei. O número da edição ponto é D ponto, que é a abreviação de edição. E aí, no caso, sairia já esse trema aqui, né? Bom,
Esse outro livro aqui da Heloísa Luque. Então, Luque, Heloísa, Liderança em Gestão Escolar, quarta edição, Petrópolis, na cidade, a editora e o ano. São elementos básicos. Existem também na norma, vocês podem ver, isso aqui são os essenciais. Vocês podem ver lá na norma elementos complementares, caso vocês queiram pormenorizar ainda mais essa individualização aqui. Vocês também podem incluir, mas eu estou citando apenas os básicos, tá? Os elementares, os essenciais. Suponhamos que você pesquisou uma dissertação, uma tese ou um TCC, um trabalho de conclusão de curso, né? Uma monografia. Então, você coloca em negrito o título do TCC, da tese ou da dissertação, tá? O subtítulo não fica em negrito, o ano, e aqui você especifica se é um trabalho de conclusão de curso, se é uma dissertação, se é uma tese, tá? Trabalho de conclusão de curso, geralmente, é para graduação e especialização, né? Uma monografia. Você também pode colocar monografia. E para o mestrado e para o doutorado, dissertação e tese, respectivamente. Tá? Mas o ideal é que você coloque assim por extenso, né? Trabalho, conclusão de curso. É mais claro do que você botar monografia, porque monografia fica vago, né? Então, coloca lá, trabalho, conclusão de curso. Que curso? Aí você coloca entre parênteses, curso de bacharelado em administração, em ciências econômicas, no caso aqui, engenharia industrial e mecânica, né? A universidade, a cidade dessa universidade e o ano, tá? Então, se fosse aqui na nossa UARJ, seria Unidade Acadêmica de Serra Talhada, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2000 e o ano lá de publicação. Ok? Esse, no caso aqui, foi em Curitiba, que foi lá na Universidade Federal do Paraná. Bom, aqui é o mesmo exemplo, com as mesmas características que o caso de uma dissertação de mestrado, tá? E aqui é o mesmo formato, só que com a tese. Então, lembrando, é o nome do autor, o título é em negrito, né? Apenas o título, o subtítulo não. Aí você especifica, né? O ano, que tipo de trabalho curso correspondente, né? De mestrado, de graduação, de doutorado, e a respectiva universidade, cidade e ano, novamente. Ok? É assim que você faz a referência de dissertação. Lembrando que isso aqui é um documento físico. Caso tenha sido meio eletrônico, aí você coloca esse detalhezinho que tem aqui nesse último exemplo aqui, ó. Disponível em, e aí coloca o link de acesso, acesso em a data que você acessou. Ok? No caso aqui, outra coisa muito comum para referência são artigos, né? Então, no artigo, o que vem, como eu disse anteriormente, é o nome da revista em negrito. Então, coloca lá, você pegou o artigo lá do Raul Tavares, você coloca lá o nome dele, Tavares, em maiúscula, né? Sobrenome, o último sobrenome dele, é o nome, aí vem o combate, é o título aqui do artigo, Combate Naval do Monte Santiago, título da revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, faltou o izinho aqui, tá? Geográfico, perdão. A cidade Rio de Janeiro, volume 155. Às vezes tem número, aí você coloca aqui número, tá? Às vezes pode ter o ano também, aí você coloca o ano, tá? De acordo com o tipo lá de trabalho. E aqui as páginas, e finalizando com o ano de publicação. Ok? O artigo foi da página 168 a 203. Esse outro exemplo também é a mesma coisa. Você pegou aqui da revista Exame, que é uma revista comum na nossa área de administração, né? Então, está aqui o nome do autor. No caso aqui, abreviou-se, também você pode optar por abreviar o nome, em vez de colocar por extenso. Você coloca o título do artigo, revista Exame, aqui, ó. São Paulo, que é onde ela é, né, publicada. O ano, o número, né? Aqui tem até edição, as páginas e aqui a data, porque revista assim feita a exame é por data, né? 30 de maio, 20 de maio aqui, eu podia ser outra data, enfim. Aí você coloca a data. Esse outro exemplo aqui é um artigo, nome da revista em negrito, Dermatológico Online Journal, tá? Você não entende, não tinha indicando o local, aí você coloca essa expressão entre colchetes aqui, né? Sem local, S ponto, L ponto, é sem local, não tem indicação. Mas tem um volume, tem um número, a página,
E aqui, quando foi publicada, né, em novembro de 2009. E como foi um documento eletrônico, disponível em o link e o acesso. Tá? Um detalhe em relação a esse acesso, esses meses aqui do ano sempre serão assim, tá? 3 letras e as 3 letras iniciais e um ponto, é a abreviação. Exceto maio, porque maio não precisa abreviar só o O, então coloca maio mesmo, tá? Mas o restante é novembro, 9, outubro, outro, né? E assim sucessivamente, todos os demais meses do ano. Ok? Bom, basicamente, essas dicas, elas ajudam bastante quando vocês forem fazer as construções de vocês. Lembrando que as citações, como eu disse antes, elas serão usadas na introdução, né, de preferência citações indiretas, quando você vai justificar a importância daquele estudo, mostrar a importância, escrever a problemática. Muito comum você dizer, o problema de pesquisa é esse, aí é muito interessante se fundamentar isso com algum dado, né, com alguma estatística, dependendo lá do seu tema, e aí você coloca quem foi que trouxe essa informação. Aí você faz a citação lá e já vai colocando lá na referência. Na fundamentação teórica, né, no referencial teórico, aí você vai pegar vários autores que estão tratando sobre aqueles assuntos, e aí você escolhe aqueles autores ali principais, o que é que está se conversando hoje sobre isso, discutindo hoje. E aí você coloca as citações de acordo com o horizonte temático que você escolheu. Aquela matriz que eu pedi para vocês fazerem, e que eu dei um feedback inicial, e pedi para vocês acrescerem agora mais detalhes, e vou dar novamente, devolver para vocês por e-mail, da mesma forma que na primeira oportunidade. Com mais detalhes, vai ajudar muito, né, nessa construção, porque eu já vou pedir para vocês construírem esse pré-projeto para a próxima semana. Tá? Então, acessem o AVA, vejam as instruções, eu vou colocar um modelozinho lá, orientador, já vou pedir para vocês tomarem como base essas orientações que eu estou dando aqui, né? E que eu estou tendo feedbacks com vocês através daquela matriz, para agora sim a gente ir para o texto mesmo escrito, para que vocês postem essa atividade, fazendo a construção lá de um modelozinho enxuto, de um pré-projeto, que corresponderá à nossa primeira VA, né? Verificação de aprendizagem. Então, observe com calma as instruções, vejam o feedback que eu darei para vocês dos seus respectivos, das suas matrizes. Eu acredito, hoje é quarta-feira, no máximo até amanhã, eu já tenho respondido a todos vocês com esse feedback. E aí vocês terão, aí eu já vou colocar instruções para que vocês comecem a fazer esse texto, né, esse pré-projeto, até o final da próxima semana. Vocês terão como prazo aí, final da próxima semana, eu acredito que é suficiente, para que vocês postem no AVA, né? Eu vou colocar até, acredito eu, até o sábado da próxima semana, para vocês postarem lá. E isso vai equivaler, né, à nota de vocês da primeira VA. Né? Então, prestem atenção nas dicas e quaisquer dúvidas, entrem lá no fórum para a gente discutir. Um abraço e até breve. Vamos em frente.